Bom, moçadinha, exercício 0317, exercício da Unicamp, um exercício muito bom. Ele diz assim: quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, cerca de 90% do álcool ingerido é absorvido no trato digestivo na primeira hora. Esse álcool passa para a corrente sanguínea e é metabolizado no fígado. Sua eliminação, no entanto, leva muito mais tempo e é isso que torna ilegal uma pessoa dirigir nessa condição. Aí ele vem dizendo assim, ó, o gráfico a seguir mostra a concentração média de álcool no sangue em função do tempo após o consumo rápido de 1, 2, 3 e 4 doses. A hora que você observa aqui no gráfico, ele está mostrando a concentração de álcool, importante aqui ó, no sangue, em miligramas por litro, em função aí do tempo em hora. Ele está falando em ingerir 1, 2, 3 e 4 doses rapidamente, né? Então é lógico que quem aqui ingeriu uma dose, a concentração de álcool no sangue vai ser mais baixa. Aonde eu tenho ingerido 4 doses, a concentração de álcool no sangue vai ser mais alta, né? Então aqui nós temos para 1, para 2, para 3 e para 4 doses. Só que ele vai dizendo que assim que você ingere o álcool, esse álcool é absorvido e ao mesmo tempo começa a ser metabolizado. Só que ele é absorvido mais rápido do que metabolizado. É isso que ele diz pra gente no enunciado. Isso é o que mostra aqui no gráfico, né? Então quer dizer que no instante da ingestão ele está sendo absorvido e metabolizado. Mas se a concentração de álcool do sangue está aumentando, significa que a velocidade de absorção está sendo maior que a velocidade de metabolização. Beleza? Aí nós chegamos aqui a um ponto que inverte, né? Aí a concentração de álcool no sangue começa a diminuir. Aí é quando está metabolizando mais do que absorvendo. Não é uma coisa bem lógica, né? Bom, mas aí olha só o que ele está dizendo para a gente no item A. De acordo com o gráfico, se uma pessoa ingere 4 doses destilado, após quanto tempo a velocidade de metabolização do álcool será maior que a velocidade de absorção pela corrente sanguínea? Explique. Bom, é o que eu acabei de mostrar, né? Só que ele está falando em 4 doses. 4 doses é a curva aqui que está mais acima. Quer dizer, a partir do momento que a concentração de álcool no sangue começa a diminuir, é porque a velocidade de metabolização é maior do que a velocidade de absorção. Ele quer saber em que instante isso acontece. A gente vem aqui no gráfico, ó, fazendo aqui essa leitura, nós vamos chegar aqui após 1 hora. Quer dizer, após 1 hora, esse indivíduo ter ingerido 4 doses, é que ele está metabolizando mais do que absorvendo. Beleza? Então, respondido aí o item A. Agora, olha só no item B. Um teste de bafômetro realizado 2 horas após a ingestão do destilado acusou a presença de 0,019 miligramas de álcool por litro de ar expirado por um condutor. Considerando essas informações e as contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia ingerido. Justifique, e está dizendo aí que a proporção entre as concentrações de álcool no sangue ar expirado é de 2.300 para 1. Ele está dizendo que após 2 horas, então quer dizer que nós temos aqui, olha, após 2 horas, foi identificado uma concentração de 0,019 miligramas do álcool para cada litro de ar que foi feito no teste de bafômetro. O que nós temos aqui no gráfico é a concentração de álcool em miligramas do álcool para cada litro de sangue. Então, para eu conseguir identificar, após 2 horas, se esse indivíduo tomou aí 1, 2, 3 ou 4 doses, eu tenho que saber qual é a concentração de álcool no sangue. Ele trouxe para você a concentração de álcool que nós temos no ar, que foi expirado aí no teste do bafômetro. Bom, então eu tenho que fazer a conversão, mas ele está dizendo para a gente que a proporção entre a concentração de álcool no sangue e a concentração de álcool aqui no ar corresponde aqui de 2.300 para 1. Significa que a concentração de álcool no sangue é 2.300 vezes maior que a concentração de álcool no ar. Então quer dizer que se eu tenho aqui a concentração de álcool no ar, para eu saber a concentração de álcool que eu tenho para cada litro na corrente sanguínea, é fazer aqui a multiplicação por 2.300. Né? Então quer dizer que para cada um que eu tenho de álcool no teste do bafômetro, quer dizer, para cada litro de ar, eu vou ter 2.300 aqui para cada litro de sangue. E aí, fazendo aqui essa conta, nós vamos chegar aqui ao valor
de 43,7. Quer dizer, esse 0,019 miligramas de álcool para cada litro de ar corresponde a 43,7 miligramas de álcool para cada litro de sangue. E ele está dizendo que isso aconteceu depois de 2 horas. Então, depois de 2 horas, a hora que você observa aí um valor, né, no seu gráfico, que está aí um pouco aqui acima de 40, né, onde nós vamos ter ali os 43,7 aproximadamente, né, isso corresponde ao indivíduo que tomou 1, 2, 3 doses. Então, quer dizer que a concentração de álcool no sangue desse indivíduo é de 43,7, ele não pediu, só que nós precisávamos desse valor para identificar aí quantas doses, né, é o indivíduo que ingeriu aí 3 doses. Um exercício muito bom, interpretação de gráfico, conversão aqui de uma unidade, ele dizendo para você, né, qual é o padrão aqui, né, o que a gente tem que fazer para estabelecer essa conversão. Quer dizer, tudo diretamente ligado a uma interpretação muito fina do enunciado. Por isso é um exercício excelente. Se ficou alguma dúvida, não deixe de ver novamente a resolução. Beleza? Falou, moçadinha?